Hoje falaremos sobre a segunda parte do estudo escatológico das trombetas e flagelos. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 13. Vamos falar sobre a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta, subilim, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Só até aqui você vai sublinhar. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Agora você abre em 16 de Apocalipse, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, subilim, cujas águas secaram para que se preparassem os caminhos dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amado ouvinte, podemos ver um centro dentro dos quatro ângulos. A voz que procede é a do próprio Senhor Jesus. A ordem dele foi dada ao sexto anjo, que desatou outros quatro anjos que, preparados para o momento certo, saíram para destruir a terça parte dos homens. Os anjos atados são demônios, razão de estarem presos, para cumprir com uma determinação imposta, tendo respectivamente a permissão divina. Um grande exército se levantará entre as nações orientais, seduzidos pela trindade satânica. O número de sua cavalaria é de 200 milhões. Este acontecimento marca a destruição provocada pelas hostes do anticristo, que após o pacto ser quebrado, tentarão invadir Jerusalém. Nos dá uma visão de guerra, com carros blindados e aviões a jato, navios de guerra, submarinos atômicos e mísseis nucleares, toda sorte de destruição lançada sobre o homem. 16 de Apocalipse, versículo 17, vamos falar sobre o sétimo flagelo. Ou melhor, vamos falar agora da sétima trombeta, né? Não vamos falar do sétimo flagelo por enquanto. Sétima trombeta. Ainda no capítulo 9 de Apocalipse. Ou melhor, temos aí um salto para a sétima trombeta. Vamos lá para o capítulo 11 de Apocalipse. A partir do versículo 15. A sétima trombeta, que diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, subilim, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Abra comigo agora em 16 de Apocalipse, versículo 17. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Subilim comigo a partir do feito está.
E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Até aqui você sublinha. Amado ouvinte, quero ainda aqui, antes das comparações, pedir que o leitor leia Ezequiel 38 e 39. Este texto fala da primeira investida de Gog, a invasão e a sua respectiva queda. E o acontecimento é o mesmo, precedendo a última trombeta. É a queda final do exército de Gog da terra de Magog, ou seja, o príncipe e o seu povo. A 7ª trombeta tocará, marcando o 7º flagelo, relâmpagos, vozes e trovões, grande terremoto e cidade dividida em 3 partes. É lembrado também da grande Babilônia para julgá-la, pois feito está. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo para todo sempre. Preste muita atenção quando eu disse que as 2 testemunhas são os judeus e gentios em Cristo, ou seja, a igreja. Leia o que diz Apocalipse 11, 7 e 14, do versículo 7 ao 14. No versículo 7 está escrito: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Compare agora com Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em linguagem profética, tempo é ano. Por um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, metade de 1 ano. Aqui, 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Se você analisar comigo, aqui diz que a besta que surge do abismo pelejará contra as 2 testemunhas e as vencerá e matará. Compare com o que Daniel diz em 7,25, né? Que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja que são os santos que serão entregues. E a besta sairá vencedora, porque magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues. Então não são pessoas, não são desviados que ficarão para trás no arrebatamento. Aqui está claro que os santos lhe serão entregues. Não são outros desviados que vão ficar do arrebatamento. Está muito claro. No versículo 12 diz: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, sublinhem comigo aí, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem. Só até aqui. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O arrebatamento será um encontro com o Senhor nas nuvens, semelhante à ordem dada às 2 testemunhas. Se as 2 testemunhas são a igreja, evidentemente não serão apenas 2 pessoas. Com isto entendemos que nem todos morrerão, mas sim transformados seremos todos. Ouviram as 2 testemunhas grande voz vinda do céu. No 7º flagelo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. O grande terremoto que ruiu a 10ª parte da cidade, em Apocalipse 11, verso 13, é o mesmo terremoto forte e grande que dividiu a cidade em 3 partes e caíram as cidades das nações, em Apocalipse 16, 18 e 19.
As mortes de 7.000 pessoas das hordas do anticristo serão vistas pelos judeus que darão glória ao Deus do céu, vendo assim a grande libertação do seu povo pelas mãos potentes do seu Senhor. Amado ouvinte, encerramos aqui então o estudo sobre as 7 trombetas e os 7 flagelos. No próximo estudo abordaremos sobre a 7ª e última trombeta, a última trombeta, e também a igreja e a tribulação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.